Você pegou meu suquinho, né? Ah, derreteu, né? Você fez estágio hoje aqui, né? Fez estágio hoje aqui, né? Ficou aí vendo as nossas loucuras aqui, né? É, mas foi que nada por acaso, né? Mauri também, né, Mauri? Mauri, ele chegou cedo também, naquela bronca toda aí. A gente entrando e saindo o tempo inteiro aqui, uma loucura. Olá, boa noite, teleinternautas, boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. Estamos aqui com muita alegria, começando mais um programa Sind Solution. Ao meu lado, Mauro Andretta, muito boa noite. Boa noite a todos os convidados, boa noite ao nosso teleinternauta. Hoje mais um Sind Solution com assuntos fantásticos para vocês. Isso mesmo, a gente está aqui com muitas pautas super interessantes para vocês. Eu tenho certeza que você, síndico, vai se interessar bastante e vai ficar super atento, porque a gente está sempre pensando em pautas que vão te ajudar na sua gestão, né? E dando o suporte para todos vocês, com certeza, né, Mauro? Verdade, um convidado hoje, aliás, vários convidados legais, falando sobre assuntos diferentes, assuntos polêmicos, assuntos que nós já conversamos no passado e que vocês pediram de novo pelo participe@uptv. É importante que vocês participem do programa, que vocês mandem as suas sugestões de pauta, para que a gente possa atendê-los no que há de melhor da informação para você ter uma boa gestão de síndico. Isso mesmo. Então, nós começamos o programa hoje com um super convidado, ele já que é nosso grande parceiro, né, na UpTV, já participou de outras entrevistas também fora do programa, em eventos também, e faz um trabalho belíssimo de treinamento com síndicos profissionais, né? Estou falando aqui do Maurício Giovino, ele que é síndico profissional em excelência,
e vem falar aqui sobre um assunto super importante para você, síndico, que é a prática da sindicância, né? Isso daí, esse assunto surgiu por conta de um evento que vai acontecer essa semana, esse mês ainda, no dia 20 e 21 de março. Queria até que vocês colocassem o banner para a gente poder estar vendo aí. O curso Master de Síndico Profissional da BR Brasis Condomínios Inteligentes. Ele que vai ser um dos palestrantes desse evento, e nós estamos convidando ele hoje para dar uma prévia para vocês, o que vai ser esse evento, o que vai ser, que abordagem que ele vai fazer nesse evento também, para que você, síndico, se interesse e também participe, né, junto com todos vocês aí, todo mundo. Aliás, Eliana, uma novidade, tá? O Maurício estará aí conosco. Nós temos aí, todo mundo sabe, o segundo bloco, que é um bloco de debates, né? E o Maurício estará conosco aí várias vezes por mês, trazendo os convidados dele num papo de síndico muito legal. Isso mesmo. Agora estão lançando hoje oficialmente o quadro Papo do Síndico com Maurício Jovino. A partir de hoje, aí, em primeira mão, né, com todo mundo. Fico muito feliz e você está agregando a nossa equipe, o nosso elenco. O Sin Solution realmente é um programa que está crescendo bastante, com muita visibilidade, porque a gente está atingindo o nosso objetivo, que é ajudar você, síndico, né, em toda a sua gestão. Então, Maurício, muito boa noite. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite aos internautas. Boa noite aos convidados, né? Novamente quero aqui deixar os meus agradecimentos pelo convite, né? Uhum. Como eu tinha me comprometido que voltaria, aqui estou. E hoje a notícia em primeira mão que o Mauro acabou de dar, né? Uhum. E é que eu falei para vocês. A ideia é sempre estar agregando com conteúdo para os nossos colegas síndicos que estão no mercado. E o canal tem feito um belo trabalho e a gente vem somar. Na verdade, é um prazer estar aqui com E é uma grande aquisição para a gente, assim como o Marcelo Alves, seu amigo, nosso parceiro, que colabora conosco todos os programas, também síndico profissional, bacharel em Direito, falamos de coisas, de polêmicas no condomínio. E o Papo de Síndico vai ser uma coisa bacanérrima, com síndicos, uma conversa com convidados do Maurício, que ele será o anfitrião dessas pessoas aqui, que vai trazer um conteúdo cada vez melhor, sempre levando o nível do Sin Solution. Isso mesmo. Então, vamos lá. O tema que ele vai falar hoje é sobre sindicância profissional. O que vem a ser sindicância profissional? Que abordagem que você vai fazer hoje, no dia 20 e 21, nesse evento? O que o síndico pode esperar? Bom, quando a gente fala em sindicância profissional, eu até estava falando aqui nos bastidores, né, com a doutora que está aqui, a gente quer o quê? Profissionalizar, que eu tinha já falado até no outro programa, né? Profissionalizar essa questão do síndico profissional, né? Mas se você analisar, vocês que estão no mercado, inclusive os síndicos que estão me ouvindo, quando a gente fala a sindicância, a gente tem que pensar também um pouco do lado de lá do síndico que não é profissional. Então a gente se pergunta, como é que fica esse colega, né? Porque nós temos muitos bons síndicos, né? Síndicos condôminos, síndicos que são moradores, com boas intenções, né? Com bons projetos, mas ele não tem o quê? Ele não tem o conhecimento, ele não tem o treinamento, então ele precisaria, no mínimo, receber uma assessoria, né? Nós temos a carência das administradoras, a gente não pode colocar que todas têm essa carência, mas nós temos a carência de informação para o síndico. Então, nós começamos a mudar, nós precisamos formar os síndicos que querem atuar como síndicos profissionais. Isso é uma questão que eu deixei até bem pontuada no outro programa. Mas a gente começou a analisar. E o síndico convencional, que começa agora nesse começo de ano, janeiro, fevereiro e março, que nós temos muitas eleições e há trocas de síndico, como é que fica esse síndico no mercado? Há uma carência. Então, qual que é o nosso papel como instrutores de curso, palestrantes, através de workshops, palestras, fórum, como vai ter agora dia 16, inclusive, fazer mesas redondas com advogados, como eu tinha proposto aqui no outro programa, com síndicos que estão administrando condomínios, clubes, com vários pontos de vista para dizer, escuta, ele não quer ser um síndico profissional, ele quer ser um síndico convencional, mas com conhecimento de causa para poder fazer uma boa gestão. Ou seja, eu não quero ser um síndico profissional, eu quero ser um bom gestor, melhorar só a minha gestão. Eu não quero me meter com um síndico profissional, porque é uma profissão. Então, você tem que ter tempo para ser um síndico profissional. Aliás, como qualquer profissão, né, a gente tem que... toda profissionalização leva
a você a buscar a informação, você estudar aquele assunto, aquela matéria, de uma maneira que você possa realmente impor uma qualidade cada vez maior para essa gestão, né? Mas o síndico, a gente chama de orgânico, não sei se é o correto dizer, o síndico orgânico, ele pode também se aperfeiçoar, ou seja, se tornar um síndico profissional através de cursos para isso e tal. E a regularização da profissão vai facilitar também nesse sentido, né? Você ter cursos melhor estruturados para que essa pessoa tenha onde buscar, né? Sim. Então, essa que foi a ideia, porque você tem síndicos bem intencionados, síndicos que inclusive nós temos síndicos graduados hoje, pós-graduados, atuando como síndico condômino, que é o síndico morador. O que você vê, principalmente em sala de aula, que a gente faz uma enquete ali com os síndicos, né? Eu sou síndico 5 anos, sou síndico 3 anos, sou síndico 10 anos, e estou fazendo tudo errado, né? Mas você vê que ele não está fazendo errado porque ele está com a intenção de dar o dolo, ele está fazendo errado porque ele não tem informação. E hoje, se queira ou não, nós estamos numa época que ficou mais fácil, porque hoje nós temos cursos de formação de síndico, bons cursos, nós temos boas palestras, nós temos bons fóruns de discussão. Então, se ele tiver esse conteúdo que é passado para ele, boa vontade de aprender, se aprofundar na literatura, que nós temos muitas boas literaturas para síndicos hoje, e se ele tiver um pouquinho de boa vontade, ele será um bom síndico profissional, sim, porque geralmente o síndico profissional, os bons, eu estou dizendo bom, não o pseudo que eu falei no outro programa, Sim. ele tem uma tendência de ter ser síndico morador. Então, ele já foi síndico morador, ele tem experiência prática. E a teoria que ele desenvolve na sala de aula, com literatura, com palestras, com fóruns, que é isso que a gente quer desenvolver para ajudar todo o conjunto da cadeia de síndicos. Né? Eu percebo que quando há uma eleição de síndico e conselheiros, né, é uma coisa engraçada, porque tem prédios que assim, parece que está sendo penalizado, né? Você foi condenado a ser síndico, né? E depois mais 3 ou 4 caras que você normalmente não se dá bem estão condenados a tomar conta de você, né? Então, na verdade, você não tem vocação, né? Faz porque alguém tem que fazer. Eu acho que essa profissionalização, ela não só forma o síndico profissional, ou mesmo orgânico bem intencionado, forma um gestor, vamos dizer. Exatamente. O gestor tem que ter conhecimento, até para escolher o pessoal de conselho, né? Que também é muito importante, porque são os auxiliares, né? Eu imagino. Quando você tem síndico, você não tem só o síndico ali no condomínio, você tem uma equipe de trabalho que passa ali pelo subsíndico, conselheiros. Ele tem lá os empregados que são agregados, então ele tem que saber ser. É uma empresa. Ele tem que saber gerir aquilo. Para saber gerir aquilo, ele tem que ter conhecimento mínimo de direito, de contabilidade, de recursos humanos, enfim, de manutenção. Nós temos vários campos aí que você fala, como é que um síndico, só uma pessoa, vai poder saber de tudo isso sozinho? E ele pode, a mesma coisa que um bom gestor, um diretor, um presidente de uma empresa faz, escolher os seus diretores, né, que são os conselheiros, que vão justamente suprir aquelas áreas que ele não domina. De repente ele tem lá um conselheiro que pode ser um arquiteto, um outro que pode ser formado na informática, um advogado que vão dar todo um suporte para a gestão dele, né? Exatamente. E essa escolha é importante tanto quanto ser síndico. Sim, porque ele forma pares de trabalho, equipe de trabalho fantásticas, que vão colaborar com o condomínio, com a gestão dele. E eles estão onde? Eles estão lá dentro do condomínio, eles fazem parte daquilo. Então, além deles terem mão de obra qualificada, eles fazem parte do processo, que eles moram no condomínio. Então, é uma formação de uma equipe de trabalho, como você tem nas empresas que têm uma boa gestão. Você escolhe a sua equipe. Como que você vê as administradoras, essa evolução que está tendo agora em relação a síndicos profissionais, que antes até então não existiam? Olha, de uns anos para cá está tendo uma boa aceitação, né? Elas estão entendendo que o síndico profissional é uma realidade, o mercado reconhece o síndico profissional, é uma questão de necessidade, e elas estão percebendo agora, Viane, que se ela tiver um síndico profissional conhecedor do que ele tem que fazer, o que ele não deve fazer, para a administradora também é mais fácil. Ela consegue conversar com ele, explicar para ele, e vice-versa. Ele consegue passar para a administradora o que ele não quer para o condomínio dele. Então, ele, de uma certa forma, um fiscaliza o outro.
mas de uma maneira coerente e profissional, não por imposição. Não tem aquela história que vocês já ouviram falar. A administradora manda no meu condomínio. Isso está ficando para o passado. O passado, né, que até pouco Ainda tempo bem, na verdade, né? Porque e vai acabar. é, Vai acabar. Na verdade, ela tem que se unir, o síndico. Ela tem que se posicionar assim. O que é uma administradora de condomínio? Prestadora de serviço, ponto. Né? Quem é que é responsável pelo condomínio? O síndico. O que a administradora tem que fazer? O que o síndico ordenar. Mas ela tem um outro papel fundamental, assessorar o síndico. Olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho, vamos tomar decisão assim, vamos aprender a tomar decisões em conjunto. Sim. Síndico, subsíndico, conselheiro, a administradora, porque no dia da assembleia, o que você mais vê acontecer, as pessoas batendo cabeça. Não, no dia da assembleia tem que todo mundo estar falando a mesma língua, todo mundo brigando pelo mesmo time. Porque senão quem perde é o condomínio, são os condôminos na ponta. Então, hoje eu digo para você que o síndico profissional faz parte do portfólio das administradoras. É uma necessidade, não é porque elas querem, é porque hoje os condomínios ligam e falam, eu quero 4, 5 orçamentos de síndico profissional. Vocês podem me mandar, porque esse ano a gente optou por contratar síndico profissional. Não queremos mais síndico morador, ou o síndico que está, não quer mais, vai declinar do cargo. Então, hoje e está sendo salutar para o mercado isso. Que eu percebo também que o síndico profissional, que num primeiro momento, nós já conversamos até sobre isso, num primeiro momento parece ser um custo a mais, ele acaba sendo, na verdade, uma grande economia, sim, no final da conta, para o condomínio, né? Porque, primeiro, o distanciamento, que óbvio, né, o distanciamento do síndico profissional de não morar no condomínio, ele tem uma isenção muito maior na hora de tomar decisões, ou seja, ele não está envolvido emocionalmente com as coisas, então ele toma uma decisão um pouco mais fria, mais correta daquilo, né? Por outro lado, os conselheiros que moram ali podem esquentar um pouco aquela frieza das decisões tomadas do síndico profissional. E a administradora passa a não ter mais aquele controle que era, na verdade, muito mal feito, porque não era a função dela, né? Então, o que acontecia? O síndico orgânico não tinha informação, ele ficava meio perdido onde ele ia buscar. Não tinha nenhum lugar para buscar, ele não tinha o teu site, o nosso programa, ele não tinha uma série de coisas que hoje ele tem, ferramentas, ele ia buscar informação na administradora, que muitas vezes não sabia resolver o problema. Sim. Né? Então, viravam várias decisões Frankenstein, né? Muito mal costuradas. Na verdade, nós temos um conjunto, né, que isso aí durante muitos anos aconteceu, ainda acontece. Não pode dizer que está tudo lindo, maravilhoso, mas melhorou muito esses 10 anos, 15 anos para cá. Nós tínhamos um conjunto do síndico mal informado e de uma administradora que também não sabia dar informação. Então, quando a gente viu, o condomínio estava uma loucura, sem controle, totalmente fora de tentar planejar alguma coisa. E onde há o descontrole, gente, é aquilo que a gente sempre fala no programa. Eu faço questão de frisar isso, porque nós sempre lutamos muito pela moralidade dentro dos condomínios. É um universo que movimenta uma quantidade enorme de dinheiro e tudo que você olha a política desse país é a mesma coisa, né? Proporcionalmente falando, tudo que não tem controle fica muito fácil de ser administrado por pessoas mal intencionadas, né? E quando isso acontece, a única pessoa que paga é você, condômino, né? Então, para que isso não aconteça, é bom desde o início ter um bom gestor. Mauro, o que você falou é muito importante. O síndico profissional ele não traz custo para o condomínio. Se você precisa colocar no gráfico, colocar os custos de um condomínio, que o que um condomínio tem de custos grandes é uma folha de pagamento, consumo e manutenção. Esses são os 3 maiores gastos que tem no condomínio. Fiz um exercício hoje na sala de aula com os alunos para provar que um síndico profissional traz benefício e traz economia para o... Nós fizemos um exercício fácil que vocês podem tentar fazer. Peguei a previsão orçamentária de um condomínio e fui analisar com eles no Data Show, né? E falei, vamos rever essa previsão orçamentária do ponto de vista de um síndico profissional. Então, nós fomos na folha de pagamento. Cortamos as horas extras da folha de pagamento. Gerou uma economia brutal, já na previsão orçamentária. Fomos nos contratos de manutenção, como se a gente estivesse negociando com empresas para baixar aqueles contratos. Cortamos gastos nos contratos. O que é perfeitamente possível, né? Possível, nós somos gestores, né? Consumo, nós podemos fazer ações para diminuir o consumo. Rapidamente, em menos de 10 minutos, eu provei para ele que um síndico profissional, no primeiro mês, ele se pagou e ainda sobrou dinheiro no caixa,
E um condomínio com um bom orçamento, ele tem a estrutura dele, a coluna dele do orçamento, totalmente pronta para resolver todos os problemas demais. Então, não tem essa história, vou tirar administrador, porque administrador é que me gera um custo altíssimo no condomínio. Não vou fazer o seguro, que é obrigatório, porque não é isso. Se você colocar num É o barato que sai caro, né? Depois. É o barato que sai caro. A gente sempre fala que a gente é contra o barato sai caro, é contra o milagre, né? Não existe. Os milagres, síndico ou mal intencionado, ou os pseudo-síndicos, ou os orgânicos mal informados, eles acreditam muito em milagres ainda, né? Então fazem aquelas contratações maravilhosas, sem nenhum conhecimento técnico. Então, um prédio, que nem que foi, eu até contei o caso da minha administradora, meu pai do Guarujá, que no Guarujá fez um grafiato na parte externa do prédio, que certamente daqui a 6 meses vão ter que estar pintando tudo outra vez, porque vai estar aquele... É um mau planejamento, né? Síndico vai ter que, profissional ou não, ele vai ter que aprender a trabalhar organizado, a se planejar, porque toda vez que não houver planejamento, isso vem desde a casa da gente, um condomínio é mais, porque nós temos ali vários sócios, são os condomínios, né? Então é condomínio, domínio de mais de um, os sócios são os quem? Os condôminos. Só através de planejamento, muito estudo, fazendo tudo a médio e longo prazo é que vai se resolver esses problemas. Então, com o tempo, isso ainda vai levar um tempinho. Nós teremos bons gestores. Agora, síndico tem um detalhe, Mauro. Síndico, ele não pode ficar no cargo por uma obrigação, por ele achar que só ele pode. Ele tem que aprender a gostar de ser síndico. Ele tem que aprender a gostar daquilo que ele faz, gostar das pessoas com quem ele trata, gostar do dia a dia de um síndico. Gostar de pessoas, inclusive. Gostar de pessoas. Se não gostar de pessoas, talvez tenha que trabalhar com pet, alguma coisa. Porque para lidar com os condomínio, vai trabalhar com pessoas, lidar com conflitos, inclusive. Então tem que gostar daquilo que faz. É que nem eu te falei, eu dei aula hoje, né? Estou aqui, sorridente, alegre, estou aqui participando, porque eu gosto disso que eu faço. Mesmo. Então você fala, é para ganhar dinheiro? Claro que o síndico profissional tem que ganhar dinheiro. É para isso que nós estamos profissionalizando. Mas antes disso, goste do que faz, porque se não gosta do que faz, não tem curso que vá aprender a ensinar você a ser um bom síndico, né? O motivo dele estar aí entrando na nossa equipe, né? Porque a gente vê o profissionalismo que é como nós. A gente realmente traga resultado mesmo. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Maurício. Queria que a gente reforçasse a questão do evento, dia 20 de março, São Paulo, curso Master Síndico Profissional, onde Maurício é palestrante, junto com a Eli Antonelli. A Eli vai falar da prática de sindicância, do dia a dia do síndico profissional e de excelência. É um evento que vai acontecer dia 20 e 21 de março, como falei, e temos aí as informações, né? Se você puder estar colocando o banner de novo, nós temos aí também o site para quem quiser estar entrando em contato, novas informações, alguns detalhes. Então fica aí todos muito convidados, né? Sempre dando dicas para vocês. E Maurício, muito obrigada por mais uma vez contribuir com o programa Cindy Solution. Obrigado, Liane. Obrigado, Mauro. Obrigado a vocês do PTV. Obrigado a vocês, internautas, que estão nos assistindo. Eu posso deixar um convitinho aqui, gente? Claro. Dia 16 agora, quinta-feira, nós teremos um fórum para síndicos, né? E lá a gente vai discutir condomínio clube, questão da área de direito, enfim, nós vamos fazer uma mesa redonda. Eu vou fazer parte da mesa lá. A ideia é debater mesmo para a gente chegar nessas questões. Estão todos convidados. Será dia 16 agora, na quinta-feira, ali na Vila Mariana. Quem quiser mais informação pode entrar no meu site, que é www.mauriciojovino.com.br. Inclusive, eu tenho postado no Facebook constantemente. Vocês pegam mais informações lá. Está no seu portal também, né? Está no meu portal também, o www.condominiofoco.com.br. Por favor, o nome do Maurício, por favor, para todo mundo saber, Maurício.com.br. A gente espera um bom público lá e é um debate, é um fórum mesmo de debate aberto. Nós vamos estar com um síndico falando sobre condomínio clube, um síndico profissional sobre condomínio. Estará lá o Márcio Chascos falando sobre a questão de direito. Estarei falando sobre a sindicância.
né? Enfim, nós vamos ter vários profissionais lá tratando desse assunto, que é Síndicos condomínio. aí, vocês têm Então, que acompanhar Eu preciso e aprender a participar, falar né? o nome do Márcio Schwarzkopf, não Hashcorp. consigo toda hora. Né? Muito bom, Hashcorp, muito né? bom. Então, o síndico tem que estar nesses lugares, tem que estar onde está o público, a gente tem que estar nesses lugares, primeiro, para obter informações, segundo, que ali é o lugar que a gente vai poder fazer a troca de conteúdo, Sim. né? Tem a questão do network, é importante isso daí, né? Enfim, a gente vai agregando. O que é bom, se a gente não começar a ir nesses eventos, trocar figurinha, trocar informações, não que a gente está lá, né? O que eu estou dizendo seja a realidade absoluta. É justamente para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, debater, discutir para chegar no melhor para todos os síndicos. Não é só o síndico profissional, a gente pensa também no síndico condômino, que esse também fica meio abandonado, se vocês pararem para pensar, né? Ninguém socorre ele. Então a gente tem que atuar. Inclusive nós temos muitas síndicas hoje, né? Sim, 40% dos síndicos hoje são mulheres. Nós né? falamos sobre Elas estão isso, dominando né? o mundo. Então a gente tem que Vocês pensar. olham, Faz estão tempo já. perdidos. A gente tem que pensar nesse público A, B, Uhum. e precisamos discutir, precisamos debater. Como eu falei Isso para vocês, mesmo. sou muito Bom, a favor de Maurício debate. vai estar muito agora, a partir de agora, trazendo várias pautas para vocês. Enfim, vão acompanhar o programa Solu cada vez mais, trazendo, né, pessoas tão renomadas como você. A gente ganha esse presente, viu? Muito obrigada aí pela confiança de estar com a gente. Então, vamos para um breve intervalo e já partimos para o nosso segundo bloco. Aguarde aí que já a gente volta. Até mais. Olá pessoal, estamos de volta então já com o segundo bloco. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa, Seed Solution. Acabamos de falar aí com o Maurício Giovino, um grande profissional no segmento,
E agora trazemos um grande amigo meu, que eu acompanho, assim, tenho muito orgulho de ser meu amigo, primeiro de tudo, porque eu acompanhei todo o trabalho, toda a evolução dele como profissional que se tornou. Ele que vem realizando um trabalho muito especial. Ele é um terapeuta, conselheiro comunitário, especialista em dependência química, com mais de 20 anos de experiência em reabilitação de dependentes químicos adolescentes e adultos das clínicas mais renomadas de São Paulo. Ele tem também especialização na Unifesp e Universidade Federal de Santa Catarina e atuou durante 2 anos no Hospital Albert Einstein, numa parceria com a Prefeitura de São Paulo, no CAPS, Álcool e Drogas, e sempre trabalhando, desenvolvendo temas, assuntos, palestras em relação à dependência química. E hoje o que ele vai vir falar é um assunto super importante, que acontece muito e que a gente precisa esclarecer cada vez mais sobre esse assunto, que é a dependência química em condomínios. Então, muito boa noite, Mauri Cleiton, grande amigo meu, que acompanhou toda a evolução da emissora UpTV, ajudou na fundação, nos projetos aqui da emissora, e hoje aí trazendo aqui ele como convidado, além de amigo nosso. Muito obrigada, viu? É um prazer, Liliana, estar aqui com você E novamente, tudo né? que eu falei não é pouco não, viu, gente? Não é mentira não, porque realmente uma pessoa que eu vi crescer nesse meio, ele que também teve um programa aqui na UpTV sobre Sim. dependência química, um programa falando com o nome Só Por Hoje, onde ele teve diversas entrevistas, muitas pautas relacionadas a esse assunto. Então, assim, gente, nós estamos falando com fera, né? É isso que a gente quer trazer, só gente boa aqui realmente. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui novamente, né? Que aqui é a minha casa, né? Eu Sim, participei, sim. como você disse, participei aqui da fundação. Trabalhamos muito, né? Muito, né? Essa iluminação aqui Todo esse foi projeto de projetei. iluminação ele que fez aqui, olha só. Então, assim, quer dizer, ele Tá. tem toda uma expertise em televisão, trabalhou com a gente na NET também. Uhum. E na NET que veio com esse trabalho, né, de reabilitação, um programa que foi para o Brasil inteiro, ajudando muitos dependentes químicos. Então, assim, eu só tenho que te elogiar mesmo, né? Obrigado, Liliana. Obrigado. Aliás, você e o Lu que me ajudaram muito nesse projeto também, Aham. né? Vocês me influenciaram muito, me motivaram bastante, Nós né? acreditamos em você, né? Apoiaram Isso, muito e foi assim uma influência importante também na minha decisão de migrar da comunicação para a dependência Pois. química, que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas né? você que você viu que você acho que você não consegue fugir, né? Você está sempre aqui comigo, sempre eu estou resgatando você de alguma maneira para a comunicação, né? Eu gosto, né? Gosto, tá no sangue. A gente nasce, tem os talentos, né? A gente não esquece. Muitas matérias comigo, com o Luke, Com o Luke. muitas matérias, ia atrás com a gente, como jornalista, como cameraman, como tudo, gente. Era Editor de imagem. editor demais, muito. Olha, quanta história para contar, né, Mauro? Pois Você é, pensou, além, né? tô olhando aqui, eu conheço o Mauri há Essa é pouco gostoso de tempo, trazer pessoas assim que a gente dá saudade, né? verdade. Gente boa mesmo. E além de ser uma fera no que trata, é uma pessoa simpaticíssima, uma de fácil de dar, de conversar, um bom papo, sempre com assuntos muito relevantes e interessantes, de bom humor com a vida, né, Mauri, que é o que importa, né? É importante. E a gente curte muito trabalhar dessa forma. Eu sempre digo que aqui a gente trabalha muito pouco, que a gente se diverte muito trabalhando. E é verdade, né? Eu acho que a fórmula do sucesso é você... Estávamos comentando um assunto nos bastidores, antes de a gente entrar para o programa, que era justamente dar sentido às coisas, né, Mauri? Correto. É dar sentido, quando as coisas perdem o sentido, é nesse momento que as coisas ruins acontecem, né? Corretamente. Eu tenho que olhar para a minha vida e tenho que me reconhecer nela, né? Eu tenho que saber o meu lugar, tenho que estar presente, tenho que participar, tenho que me contextualizar e tenho que ser, né? E é aí que está, né, a razão da minha própria existência como ser humano. Sem isso, quem não tem uma identidade, não tem um propósito. E eu percebo que naquela busca da felicidade, né, quer dizer, as pessoas elas ficam muito focadas no destino, né, e perdem toda a viagem, né?
que é o que importa, que é você ser feliz todo dia, o tempo todo, tentando fazer com que aquele caminho, porque depois que chegou, né? Sim. Mas o caminho que é realmente o desafiador, o que é importante de fato. Infelizmente, né, a cultura, né, onde nós somos inseridos, né, a brasileira, principalmente, que é uma cultura muito pobre, né, falo isso com tristeza, né, porque eu sou brasileiro, eu também sofri muito em função disso. Ainda com acesso muito difícil, né, para culturalmente falando esse país. A nossa formação como cidadãos, como pessoas, sabe, é muito empobrecida. Nós, quando chegamos na nossa adolescência, nós ainda não entendemos direito o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, qual é o sentido da nossa existência dentro da sociedade, né, o caminho que nós vamos trilhar. Em um momento de tantas cobranças e decisões importantes, que às vezes você tem que decidir com 16, 17 anos, se você vai ser médico, se você vai ser cabeleireiro, engenheiro, e você não está preparado para nada disso, né? Na verdade, né? Não tenho recurso em mim para poder avaliar a minha pessoa e para poder fazer uma escolha que tenha sentido e significado para mim. Agora eu vou falar uma coisa que até é muito importante, assim, por exemplo, quando eu tenho 2 filhos na adolescência, que passaram pela adolescência, né? E eu tive assim muita dificuldade na fase do adolescente do meu filho, e eu posso dizer que foi graças ao Mauri, aos conselhos, a orientação que ele me deu, porque a gente que é mãe, a gente fica, a nossa maior preocupação, né, é de ver um filho se voltar para as drogas. Então a gente naquele momento a gente fica perdida, não sabe o que fazer, não conhece, não tem o conhecimento, né? Então eu fui buscar conhecimento realmente nele, ele me deu toda uma orientação da gente saber como a gente se comporta como mãe, né? Que é muito difícil, os pais ficam muito perdidos em saber como agir. Às vezes a gente começa a brigar com o filho e não é esse o caminho. Então assim, eu agradeço muito assim os seus conselhos, a sua orientação, tanto comigo como com meu filho também, para que a gente pudesse sanar todas as dificuldades. Graças a Deus, hoje ele está fazendo curso de jornalismo, né? Olha Se Deus só. quiser, logo em breve estará trabalhando aqui na UpTV com a gente. Mas foi um momento muito difícil, que quase que ele se perdeu, né? E graças ao trabalho do Mauri, eu consegui resgatar meu filho de um momento difícil. Por quê? Más amizades, né, gente? Então, isso é uma preocupação realmente. Às vezes a pessoa tem uma educação, tem uma cultura, recebe toda aquela questão dos valores, dos princípios dos pais, e aí acaba se envolvendo com pessoas erradas, e aí começam as coisas a acontecer. Então, aí tem que ter muito discernimento, muita orientação, para a gente não perder um filho. E aí a gente tem que realmente buscar ajuda de profissionais, porque a gente sozinho a gente não consegue, de verdade. Então, eu tenho que agradecer muito você pela força que você me deu, porque senão eu não seria aqui hoje meu filho, né? Então, a gente tem essa preocupação. Espero que outros pais, outras mães escutem isso e que busquem ajuda, porque sozinho a gente não consegue, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que causam as drogas, né? E é uma coisa terrível isso na vida de uma família, entendeu? Olha, Liliana, a questão da droga no Brasil, ela não é diferente dos outros países, tá? A droga tem em qualquer ambiente, em qualquer sociedade, e sempre teve, vai continuar existindo, tá? Agora, a questão é como lidar com a droga, tá? Ela tem o seu lado positivo? Tem. A experimentação na adolescência é normal? É. Não só de droga, como de tudo, né, Marinho? Porque Exatamente. é uma fase difícil para o adolescente. Correto. Eu tenho um também, Né? de 17 anos, Correto. que não é nem um problema de drogas, mas é o conflito mesmo de informações. Você tem De valores também, de valores. né? Meu filho é filho de pais separados. Uhum. Então ele tem a minha visão, a minha informação, Sim. e aí de repente tem uma outra totalmente oposta, indiferente da parte da mãe. É muito Uhum. contraste, Aí depois né? você tem a sociedade onde ele vive, os amigos. É uma época muito complicada para o adolescente e muito perigosa, né?
Correto. E se ele não sabe lidar com a questão de uma maneira objetiva e simples, né? Algo que faz parte da experiência de desenvolvimento dele como pessoa, aí que entra o problema, né? Porque ele pode ver na droga, por exemplo, uma solução para um conflito, uma dor, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, ou a própria impotência dele em lidar com o seu próprio crescimento, a maneira como ele se contextualiza dentro dessa realidade nova com a qual ele se apresenta para ele não tem recursos, ou não foram desenvolvidos nele recursos para que ele se adaptasse a essas mudanças que ele, como ser humano, apresenta em E a si. própria imaturidade da É, idade mesmo, né? corretamente. Entendeu? E não É. é do adolescente ser bom ou ser ruim. Não. Não, ele não tem informação, vai atrás daquilo que chega para ele acha que é o certo e age, né, de forma imatura, né? Correto. E o problema, e ainda tem um problema maior, porque ainda vem toda a questão da moralidade, daquela coisa do terrível, Que, na verdade, endemoniamento. em todo este momento de conflito, entra a nossa insegurança, Correto. porque muitos de nós que não sabem lidar com essa informação seguem o caminho daquilo que nós falamos, da moralização ou da criminalização né? do problema. E está longe de ser uma solução. Né? Então, é um agravante, não é uma solução. A solução é a informação, é se falar da droga de forma simples, objetiva, mostrar para ele, olha, existe aqui sim a droga, tá? E falar para ele quais são os riscos que existem dentro desta relação, porque existem riscos, ok? Então você tem que dar esta maturidade para ele, essa informação, esta formação, para que ele possa ter uma relação sadia com essa substância. Eu digo sadia, né? Dentro daquilo que é possível a ele, dentro da própria formação dele como pessoa, dentro da escolha dele como indivíduo. Uma coisa velada com respeito a esse assunto. Né? Que nós comentamos isso, porque nós falamos sobre o consumo de drogas, que é, no nosso caso, nosso programa, né, dentro de um condomínio. Né? Então, você tem dois tipos de consumo, aquele consumo que é interno, dentro do apartamento, dentro de uma residência, que é um patrimônio, uma coisa privada, Sim. mas que também tem as suas consequências, Sim. e também o consumo público dentro do condomínio, e que é muito mais comum do que se imagina. Né? Correto. E o problema é que, assim como as campanhas, é tudo muito tímido, as pessoas têm muito receio de lidar com esse assunto pela falta de informação. Correto. Né? Então eu vejo que o síndico, que é o nosso foco dentro do programa, ele fica perdido. Sim, ele fica... Ele já tem o problema do pai, dos pais, Correto. do cara que consome a droga, Uhum. e agora ele, o que eu faço agora? Eu não Correto. sou família, não sou nada. Como é que eu lido com essa situação? E isso é muito complexo. Né? Então ele vai pelo caminho que ele já falou, da moralidade, da polícia, Uhum. resolve, só piora tudo. E vai gerar mais conflitos ainda, né? Porque ele não vai saber como lidar disso de uma forma simples e objetiva. Ele não vai buscar essa resolução do problema, né? Ele vai buscar tirar a substância do foco, ou o indivíduo que faz uso da substância do foco. Ou seja, vamos esconder. Isso. Não, temos que resolver a situação, né? Nem que seja jogando para debaixo do tapete, isso tem que sumir. Isso não pode aparecer aqui dentro do nosso condomínio, que o que vai ser, como A é que nós vamos repercussão ficar? Imagem, né? Isso, vai afetar todos nós. Sim, ok, afeta, sem dúvida, mas quais são as soluções possíveis no caso de uso de substância dentro do condomínio? Tá? Como nós vamos lidar com isso? Os regulamentos? Quais são os regulamentos? Tá? Você diz, dentro da casa dele ele pode usar dentro de um condomínio, entre aspas, né? Porque se afeta o vizinho, por exemplo, né? Ele já não... Invariavelmente afeta. De várias formas. Até, às vezes, o cheiro da droga. Corretamente. Às vezes o som que se som, faz, né? isso, Quer dizer, corretamente. não é porque o cara está comportamento. não é porque o cara está numa Isso. propriedade privada
que não vai ter Correto. essa interferência, E né? como lidar com isso, né? É bem difícil para os responsáveis, né? Você já pensou, de repente, né, que é uma coisa que me veio assim agora, de dar início, talvez até de um projeto, de pensar, de começar a dar palestras dentro de condomínios, de repente, para orientar esses pais, orientar os síndicos, fazer palestras com os jovens, né, de como lidar com tudo isso. Não sei se isso já existiu, se você já fez alguma coisa assim. Sim, sim. Uma ação mesmo, fazer um movimento mesmo para O poder... ideal é a prevenção, Sim, né? Antes que o problema se surja, instale, né? vamos tomar medidas para minimizar o aparecimento de casos dentro do nosso Aham. ambiente de convivência, de moradia, né? Aham. Do ambiente comum, porque isso vai afetar o conforto de todos. Aham. Então, o que deve ser feito primeiro, né, é um trabalho de conscientização visando a prevenção, Sim. levando essas informações. E até o conhecimento de drogas mesmo, porque as pessoas não sabem o Não que é, o que causa, entendeu? A grande maioria, Para pais e para adolescentes mesmo, a entendeu? grande maioria não É. sabe ver a droga como um demônio, É. né? Algo crime fora negativo, fora da lei, né? Você vai para o inferno, É vai morrer, ilícito, é ou ilícito, aquilo né? é bandidagem. É isso. Né? Bandido é aquele que comercializa droga, não aquele que usa. Sim. Aquele que usa é o usuário. Por que ele está usando droga? O que está acontecendo com essa pessoa que faz com que ele saia da realidade dele e ele, né, busque uma alternativa para essa droga? O que está acontecendo? Por quê? Existe um motivo aí. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer para criar condições para que essa pessoa permaneça no lugar de pertencimento dele, que é este aqui? Né? Nós temos esportes suficientes, nós temos maneiras de trazer, de fazer com que ele se contextualize de uma forma menos Motive, né? difícil. Conversamos com ele, temos dentro do nosso espaço diversão, entretenimento, informação, Aliás, desenvolvimento, amparo, acolhimento a essas pessoas. a droga sempre esconde, na verdade, alguma Sofrimento. coisa, sofrimento, Sofrimento. alguma coisa que não é a droga, né? Não. A droga em si ela não é nada, ela camufla um problema, um segundo ou terceiro problema. Claro, nós falamos de fator genético, existe, Sim, gente, claro. realmente um fator genético. Ele é importante, mas como o Mauri disse, não é determinante. Não é determinante. Né? Nós estamos conversando até com o Jovino antes também, Sim. a respeito de, fazemos reunião de condomínio, aí faz não sei o quê. Por que não palestra? Tantos prédios ali, tantos edifícios com tantas crianças, adolescentes. Tenho certeza Nossa, que ia que ser bem maravilhoso isso. coordenado, que pai que não ia querer? Se eu fosse Sim, pai e tivesse uma palestra antidroga, buscar mas informação bem mesmo. feita, né? Correto. Bem sim. feita, bem elaborada. Informativa. Olha, por que não? Com Vamos lá, meu especialista filho, mesmo, vamos lá. É uma oportunidade que eu tenho de aprender Aprender, e de levar o meu filho para aprender também, Sim. né? Porque esse cara precisa de ajuda, gente. Ele não precisa ser preso. Ele precisa de ajuda. Agora a gente está falando de adolescente, mas também tem muitos pais que usam drogas também. Corretamente. Né? Que eles que ensinam os filhos também. Tem o lado inverso da situação. Isso é complicado. Mas ele é pai, ele pode. O filho não. E se você for falar com ele, eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Né? Corretamente. Aí já é mais difícil, né? É bem mais difícil, por quê? Porque você tem que saber ser maleável, saber trazer ele para o entendimento. Diplomacia. Questão. Isso você precisa ter formação, você precisa conhecer o tema para poder despertar, chamar a atenção dele para alguns detalhes que ele não está percebendo, devido até ao modo de vida, até ao modo da maneira, por exemplo, dele beber, né? Ele não percebe. Mas se você chamar a atenção dele, mostrando de uma forma amorosa, amigável, sem agressividade, sem críticas, né? e sem julgamento, ele começa a perceber porque ele tem interesse também de fazer o bem, no né? seu conforto, no seu bem-estar. Né? Ninguém, por livre e espontânea vontade, né, vai para... se deixa largar. Né? Acontece isso quando a pessoa já perdeu o controle e ele já é um dependente químico.
físico, mental, Uhum. né? E culturalmente também. Sim. Ele já não perdeu as crenças dele em buscar soluções para ele. Aí a Ele pessoa perde se a condição entrega. moral, né? Ele perde Não é aquela... nem moral, vamos dizer, É, eu digo até espiritual, no espiritual. sentido do valor dele como ser humano. É porque o emocional, eu acho que começa tudo emocional, né? Isso, Sempre tem alguma corretamente. causa Lembrando, ali, né? lembrando uma coisa, gente, que droga, tá? Não é só quem fuma maconha, cheira cocaína, quem bebe, quem fuma cigarro, Uhum. qualquer droga que agride o seu corpo, que faz com que você tenha alteração do seu comportamento, que vai fazer mal para você, você automaticamente está fazendo mal para você, para toda a sua família, porque quem sofre, quem ama do lado também sofre muito, né? Sofre, Aurinho? todo mundo, o usuário sofre, tá? O usuário sofre porque ele tem o desejo, muitas vezes, de controlar aquilo, né? De ter um uso normal, porém ele não consegue, porque ele já desenvolveu uma dependência biológica, né? E já desenvolveu uma dependência mental também da substância, né? Então, ele, apesar de ele ter a vontade, o desejo de parar, ele não consegue, né? Porque há aí uma neuroadaptação, né? Então ele precisa da substância, né? Para poder funcionar. E aí, no caso, ele vai precisar de auxílio médico, Sim. né? Eu vejo- para poder eu- sair dessa condição. Eu vejo muitas, principalmente viciado de algum tipo de droga, que nem a heroína, né? Que o cara vive em função de conseguir a droga. Chega ao cúmulo de extremos dessa Ele não vai natureza. na heroína, não. O álcool também. também. O álcool é assim. O álcool, aliás, o álcool. É que a heroína Né? é mais cara, talvez seja por isso que ele acaba montando uma vida para conseguir a Mas droga. né? O álcool é a mesma coisa, né? A garrafa de pinga aqui é muito barata, mas ele também se submete à mesma humilhação. Sim. Né? Entendi. Ele está lá pedindo esmola para poder beber a sua pinguinha, porque se ele não beber a sua pinga, ele não vai parar de tremer, ele vai entrar em delírio, ele vai ter alucinações, pode até ter uma parada cardiorrespiratória por falta do álcool. E me diz uma coisa, uma última pergunta importante. Estamos já no Sempre tempo. tem solução? Se a pessoa sempre tem, ou tem coisas que tem que desistir? Não. Sempre tem tem como buscar. Tem como buscar, sim, e isso de dizer que a pessoa precisa querer é mito. Tá? Ela precisa ser incentivada a buscar soluções. Tá? O querer vem depois. Se eu apresento para ela uma solução possível a ele, E começa a ter um primeiro resultado, ela passa a querer também. ela passa a desenvolver a vontade dela, a vontade dela muda. Eu posso influenciar a vontade dela. Agora, eu não posso exigir que ela me dê aquilo que naquele momento ele não tem. Né? Eu quero que ele pare de usar drogas e seja um exemplo para a sociedade de uma semana para outra. Isso não dá. Tá? Parar de usar já é um processo. E se reabilitar Outro processo. é um outro processo. E tem Então sempre tem que ter é possível, acompanhamento, né? sim. É. Agora ele precisa de uma ajuda competente, e ele precisa ser tratado como ele é. E precisa Um de ser amor, né? humano que Ele precisa precisa de de ajuda, e não amor, como um é, drogado, não é. como um viciado, Aham. não como um nóia, não como Ele isso é um ou aquilo. criminoso, né? Uma pessoa, um ser humano que está doente, que precisa de ajuda e precisa ser tratado de forma amorosa, Com respeito. com Amor. respeito. Eu acho que o amor que resolve muita coisa, né? Está acima de qualquer Sim, situação. é. E isso que os pais têm que ter, amor pelo filho, né? Quando Sim. cai num caminho errado, e é com amor que ele vai resolver essa Sim, vai aí trazer, né? eu tenho que tratar o meu semelhante com respeito, com carinho, com cordialidade, enfim, da forma como eu gostaria de ser tratado também. Bom, gente, infelizmente, né, é um assunto que a gente vai longe, com Vai. certeza. Tem muitas abordagens dentro desse tema, né? E por isso que a gente fez o convite aí para o Mauri. Ele está aqui pelo menos uma vez por mês, da gente estar dando essas informações para você, para poder cada mês falar de um assunto diferente, mas Sim. que possa estar ajudando vocês pais, vocês adolescentes também, vocês adultos, para que possa, né, trazer aí um bem-estar maior, né, para todos vocês. Você me deixa fazer uma Por sugestão. favor. Então, se alguém em casa, né, estiver nos vendo, quiser mandar alguma pergunta, alguma questão, Qual que é o seu e-mail certinho que a gente tá, vai pode mandar para o nosso e-mail, Fala. né, que é Fala. casaclinicasp
casaclínica.gmail.com. Dá Tá? pra gente fazer, Flávio, rapidinho aí? Como É, ele repete pra Vou nós aí? repetir, casaclínicasp@gmail.com, tá? E tem também lá nossa página lá no Facebook, você pode entrar lá, tem alguns conteúdos A lá mesma, disponíveis, o mesmo nome? que no Facebook é plataforma 1%. 1%? É, 1%. porque é plataforma? só 1% que você precisa dar. Só. Que legal. Então, fica aí o recado, né, para vocês. Queria que você deixasse as suas considerações finais, um recado para o síndico, para os pais, para os adolescentes, enfim. Olha, a dependência química é uma doença altamente tratável. Altamente tratável. Agora, o ser humano doente é um pouco mais complexo. É um processo. É preciso auxiliá-lo, não só a sair daqueles hábitos autodestrutivos. É preciso também ensiná-lo, né, a ter hábitos saudáveis. Se ninguém ensina para ele, ele não vai saber como fazer. Nós precisamos compartilhar saúde e não exigir que os outros né, sejam saudáveis. Compartilhar, ensinar, ajudar, né? Acolher. Vem cá, é assim que se faz. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. E ninguém nasce sabendo. Eu só vou ter recurso em mim se alguém me der, ou se alguém me ajudar a identificá-lo e se alguém me ajudar a desenvolvê-lo. Porque eu sozinho, como é que eu vou fazer? Bom, parabéns, Mauri, pelo seu trabalho de reabilitação, conselheiro, especialista, né, nessa área de dependência química. Ele que já fez um trabalho de reabilitação com centenas e centenas de adolescentes e pessoas que realmente buscaram ajuda e que trouxe resultado. Então, não deixe de procurar, né, ajuda, não deixe, porque isso aí pode evoluir, pode causar até a morte, né, que a gente sabe que o final é muito triste, né. Então, fica aí a nossa dica. Agradecendo mais uma vez a sua presença hoje aqui, com muito prazer. carinho. Eu te Foi um recebo sempre na minha casa, que é a nossa casa, tá? Obrigado. E esperamos você o mês que vem aí. Você pode preparar a nossa pauta aí para o próximo programa. Com aí, viu? muito prazer. Tá eu bom? direi. Quer falar alguma coisa, Mauro? Agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Um assunto Mauro. muito relevante. A gente sempre toma muito cuidado. E um cuidado que é para você, que é nosso ouvinte. E até daqui a pouco. Isso mesmo, nós estamos entrando no breve intervalo. Já já nós estamos falando de um assunto muito sério, gente. Estamos recebendo aqui uma oficial de justiça. O que será que você faz quando você chega na tua portaria, síndico, e você tem um oficial de justiça? Meu Deus do céu, assusta, abala, né? Vamos saber como resolver tudo isso. Ela já vai estar aqui, a doutora Marília. Até já. Obrigada, foi sensacional, viu? Pode ir, beijo.
aí, gente, de volta, programa Sind Solution, mais um quadro aí. Uma convidada muito importante agora, com um tema muito bacana, que a gente, pela primeira vez nós estamos falando sobre esse assunto, que é o seguinte: tem um oficial de justiça na portaria, e aí, o que fazer? É a Marília Moura, que nós recebemos agora, ela é empresária e oficial de justiça, e deixamos aqui o nosso boa noite, Marília, o agradecimento à sua presença. Boa noite, Lilian, boa noite, Mauro, boa noite. Fala bem pertinho, por favor. Boa noite, internautas. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com o programa. Gente, oficial de justiça, tá? Ela não vai te matar. Ela vai chegar na sua casa, ela não vai, que não é a morte chegando para te levar embora, tá? E nós vamos explicar um pouco melhor como é que funciona essa história. É um pouco assustador, mas todo mundo morre de medo. todo mundo morre de medo. Mas, aliás, nos dias de hoje, você está trabalhando pra caramba, né? Porque o que tem de problema de empresas, pessoas físicas, enfim, processos, assim, infelizmente nem sempre eu percebo, desculpa fazer essa introdução, mas eu percebo, conheço alguns oficiais de justiça, que eles se sensibilizam porque percebem que não tem maldade, né? que não é uma coisa maldosa, que às vezes está sendo muito prejudicado sem que ele tivesse culpa, até mesmo os bilhões que estão roubados todo dia, né? Eu não preciso te dizer quanto que nós somos prejudicados o tempo todo, né? Seja bem-vindo. Obrigada. É uma verdade isso. A gente sabe logo quem é que é o mau caráter, né? E esse daí não tem medo de oficial de justiça. Né? Não, Esse está não. acostumado a lidar com a morte. Esse daí a gente já sabe logo. A gente sempre se sensibiliza, e eu falo, quando eu saio de manhã para cumprir mandados, a minha intenção é tentar ajudar as pessoas que estão com problema. O problema já está lá, né? Mas é preciso lidar. O processo está lá, tem uma decisão, o juiz mandou, a gente está na rua, tem que cumprir. A gente quer ajudar a pessoa a arrumar uma solução. E vocês conseguem contribuir nessa questão de pensar juntos, né? Maneiras, porque não é assim só chegar e intimar, mas assim, você tenta entender, conversar, saber os motivos que levaram a tal dificuldade? A gente sempre tenta esclarecer o que pode ser feito, né? A gente tem consciência que não está conversando com uma pessoa que é da área. Existe uma linguagem técnica, tem uma série de atitudes que podem ser tomadas ou não. Às vezes a pessoa fala, não quero nem saber disso. É pior. Então, esclarecer qual é o próximo passo, procura seu advogado ou procura outra parte para fazer um acordo. Tudo isso a gente tenta fazer porque é uma questão humana. A gente sabe que está lidando com uma pessoa e está numa situação desagradável, porque bater na porta da casa das pessoas para dar notícia ruim Não é fácil, ruim né? mesmo para todo Agora mundo. você consegue discernir quando a pessoa está fazendo a coisa de má fé ou não? Você consegue entender isso? A gente às vezes percebe, mas não faz muita diferença ali. Olha, às vezes a pessoa fala, não quero saber. Olha, é ruim, vai ser pior para você, amanhã depois a sua dor de cabeça vai ser maior. Não, mas eu não quero saber. Então, né, a gente também não pode resolver para a pessoa. Sim. Esclarecer é uma coisa, resolver é só ela mesma. E agora, tem uma nova legislação aí, uma modernização, que acho que é a hora certa que chama, né? Que agora os fugitivos de oficiais de justiça são com os dias contados, né? Fiquei sabendo que agora Como é que é isso? você corre, mas não corre muito, né? A hora certa sempre existiu. Né? Ela era mais complicada de fazer acontecer, mas ela sempre existiu. A hora certa é o seguinte: quando o oficial percebe que a pessoa está se ocultando de verdade, você bate lá, não tá, foi embora, saiu mais cedo, chegou mais tarde, sei lá. Antigamente precisava de 3 vezes para depois o oficial deixar um aviso com alguém, falando, olha, então marca que amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar aqui e ela tem que me esperar. E se a pessoa estiver ou não, o oficial vai fazer a intimação. Pode ser pela empregada, pode ser quem estiver no e aí, local. nesse aspecto entra mesmo os condomínios, né? Porque muitas vezes a pessoa da portaria... Portaria que está lá, né? Esperando. Às vezes o morador, né, fala, não, fala que eu não estou. Isso não resolve. Pode resolver uma vez. Né?
Agora, você só precisa de 2 vezes. Foi uma vez, não estava. Foi outra vez, não estava. Já deixa a hora certa, marcando para o dia seguinte. Aí vai intimar na pessoa do porteiro, na pessoa do síndico, do zelador, do vizinho, entendeu? Pode ser qualquer pessoa mesmo. E aí está intimado, não tem jeito. Acabou a conversa. Mas vamos supor, eu entendi, até entendi essa história, mas vamos supor que a pessoa não está mesmo. Ou não está, por exemplo, aconteceu que a pessoa está fora do país, por exemplo. Então, aí nesse aspecto entra a conversa. Isso é bastante importante. Quando a gente chega numa portaria, isso acontece muito. Os condomínios estão imensos hoje em dia. Você tem condomínios com 800 unidades, 1.100 unidades. É uma cidade. Então, se a gente chega na portaria e o porteiro conversa, busca informação, e aí a gente realmente consegue confirmar, a pessoa está viajando. Se ela não está, ela não está. Não tenho como intimar uma pessoa que não está aqui. Agora, é diferente se ele simplesmente falar... Foi na padaria. Não está. Já vem. Escuta, mas não tem ninguém na casa? Posso conversar com alguma pessoa? Né? Tem a mãe, ou o filho, o morador, quem é. Essas informações a gente vai buscando. Então, se eu comprovo que a pessoa não está lá, não está fora do país. Mas se o pessoal da portaria não colabora, e esse é o maior problema, essa colaboração. Então quer dizer que tem um certo discernimento do oficial de justiça, né? Concorda? Porque, por exemplo, você vai... Já vi isso acontecer algumas vezes. Eu tenho pessoas que não moram lá, ali é a casa de um parente, mas a pessoa está viajando para o exterior, né? E vai voltar daqui 6 meses. E ela não pode voltar antes, está trabalhando, sei lá, aconteceu... Como é que faz? Só voltando, assim, quando a gente faz uma hora certa, por exemplo, e ela é equivocada por algum motivo, ela sempre pode ser revertida na justiça. O mandado é porque o juiz mandou. Então, tem uma ordem do juiz e a gente tem que cumprir aquela ordem. Por isso que a gente cumpre um mandado. O juiz manda, o oficial obedece. E todo mundo que está em volta. Se, por exemplo, uma pessoa da família ficar sabendo, olha, tem um oficial aqui. Ah, mas a pessoa não está, ela está viajando. A instrução, por exemplo, bom, então vai alguém da família e faz essa informação no processo. Fala, olha, a pessoa não está aqui. Constitui um advogado. Ou um parente pode falar, olha, ele não está aqui, ele está fora, consegue fazer essa comprovação. É lógico que o processo também não pode parar, e aí vai depender sempre do entendimento do juiz, das atitudes. O que não pode fazer nunca deixa para lá, eu não vou fazer nada. Até porque não resolve, né? Não resolve. É porque não resolve. E no condomínio isso acaba sendo um aparente facilitador, né? Porque ele tem a portaria de resguardo, né? Ele tem a portaria ali que ele, em teoria, pode pedir para falar qualquer coisa, né? E o porteiro fica constrangido, ele não vai falar, olha, ele falou para dizer que não está. Às vezes fala, né? Porque o seu Zé acaba falando, né? Ele pediu para dizer que não está. Isso acontece com alguma frequência. E é por isso que é importante a gente esclarecer os síndicos, né, os moradores em geral. Falar que não está, resolve uma vez, 2, mas depois tem a hora certa. O que é bastante ruim, por exemplo, é uma lista de moradores que não está atualizada. Porque não custa para o porteiro dar uma olhada. Está na lista de morador? Ele é morador do condomínio? Não mudou. E aí? Se mudou, a gente faz a informação para o juiz. Olha, você me mandou buscar a pessoa lá, né, fazer a intimação, mas ela não mora. Então, vamos procurar o endereço dela. Isso é super importante. Existem outras ações que a gente faz. Às vezes, por exemplo, é preciso entrar no condomínio sem avisar o morador. Para fazer a verificação de um automóvel. Né? Esse automóvel está aqui, eu preciso verificar sem falar com o morador. Mas isso quando se trata de busca e apreensão? Busca e apreensão, exatamente. Tá. É importante que o pessoal da portaria, o síndico, saiba que essa é o procedimento correto. E ele pode, ele tem a obrigação, não tem a obrigação de colaborar em deixar você
Então, exemplo. tem obrigação. Obrigação- Porque o juiz deu a ordem, o juiz mandou. E a Tá. gente tem que obedecer. Se o juiz fala, a gente... Outra coisinha, na hora certa, você tem que avisar. A hora certa é você comunica a pessoa que. Isso, Você exatamente. não pode chegar a hora certa que o cara não sabe, por exemplo. Não. Sem A gente avisar. Deixa um aviso formal, Formal. falando, olha, referente ao processo tal, Tal hora. amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar aqui para fazer essa intimação. Ok. Então, e a gente sempre... Não é uma hora certa. Exato. E a gente consta, olha, deixei esse aviso no nome da tal pessoa. E Certo. a gente também instrui o pessoal da portaria a deixar esse aviso, por exemplo, entregar em mãos ou deixar embaixo da porta, mas nunca na caixa de correio, Sim. para não ficar no meio das outras coisas. Falar, Ok, vou pegar importante, amanhã, vou pegar depois. Não. Sim. Né? Dá ciência para ela que esse ato vai acontecer, porque tem consequências muito graves. Então, Se é Passou um processo de revelia, você perdeu alguma Pois coisa é, se perdeu irreversível tudo. depois, né? É. Entendeu? Então, falando, mas estava lá a hora certa, foi entregue na mão do porteiro, foi entregue na mão do zelador. Então, são atos com consequências muito sérias. E a gente tem consciência disso quando a gente Você sabe tá que uma vez trabalhando. uma empregada minha assinou um negócio desse há muito tempo atrás. Nós tivemos um problema, quase foi a leilão um imóvel por causa disso, porque você só pode ir a leilão se você é comunicado do leilão. Só que nós não fomos comunicados, mas aí nós não sabíamos que uma empregada tinha sido comunicada. E valeu. Quase perdemos esse imóvel, depois deu para reverter, mas foi muito complicado. Era trabalhista. Era trabalhista? Não, era um era problema, civil. era civil, mas era um problema de fiador. Um imóvel certo. que estava em fiança e a pessoa não sabia. A empregada pegou e também não falou. Quer dizer, quando foi ver, a assinatura era dela. Né? E você vê as consequências que poderiam ter acontecido quando o imóvel foi a leilão. Né? E claro que depois reverteu-se isso. Mas Ainda bem. Ainda bem. Mas existem muitas consequências graves até. E também vamos conversar que nosso sistema legislativo podia dar uma melhoradinha, né? Para todo mundo. A gente eu acha acho. que seria bom esclarecer muita coisa. Porque isso é um sistema na época que a gente chamava cachorro assim, com a linguiça, mudaram um pouco as coisas, né? A modernidade exige algumas atualizações importantes, né? Inclusive. qual é o período, por exemplo, assim, da visita que você faz para até trazer uma solução? Você tem um prazo, é isso? Bom, a gente tem os mandados, eles têm prazo para serem cumpridos. Então, o oficial tem 9 dias para cumprir o mandado. Ele recebe, ele tem que dar um andamento em até 9 dias. Uhum. Por isso que, quando a gente chega na portaria, por exemplo, de um prédio, fala, não, volta amanhã. Não existe isso. Né? Eu posso até, se ele não está hoje, eu vou voltar amanhã, mas não posso ficar à mercê da vontade da parte. E é sempre né? o mesmo oficial ou isso pode trocar? Como é que é? Sempre pode trocar. Atualmente a gente trabalha por zonas, né? Então uma área da cidade é sempre aquele oficial, mas isso pode sempre mudar, não é? E a gente só trabalhar naquela cidade. Uhum. Eu, por exemplo, sou oficial em São Bernardo. Eu só estou em São Bernardo, eu não cumpro mandado em Santo André, nem Diadema, nem E como nada. que as pessoas te recebem? Não, Marília? é bem, não tem... Sem cafezinho, sem bolo, né, lógico? Olha, eu vou Ninguém falar nunca que eu tentou te já... matar, nada. Eu Soltou o não, cachorro. Não. A gente, às vezes até a pessoa fica nervosa, mas ela sabe ficar nervosa com a outra parte, ou com o juiz, porque, né? Mas é bom lembrar que assim, o que se fala, seu papel, né? o que se fala para o oficial está falando para o juiz, entendeu? Porque a gente está representando o judiciário. Não pode xingar Uhum. você. Então. Porque se a gente coloca lá na certidão, o juiz pode ficar bravo. Mas eu já tive... É mais fácil a pessoa falar, entra e toma um café, do que a pessoa ficar brava. Né? Então, menos mal, né? Pois mas a gente não costuma ter dor de cabeça. não. Qual é a porcentagem de solução de todos os casos, assim, da maioria? Vocês têm, em média, assim, você tem... É mais para sim ou mais para não, assim, de resolver? No que diz respeito ao nosso trabalho, é mais para não. Porque quando a gente sai para trabalhar, a gente já está em fase de execução. A gente faz outras intimações também, mas a maioria é na execução. E, normalmente,
quando chega nessa parte, já não pagou. Aham. E aí não tem muito como pagar. Infelizmente, as soluções, ainda mais na crise que a gente está atualmente, eu sei que Aí fica um jogo de esconde-esconde com o oficial de justiça, não tem mais depois com a patrimônio. justiça. Não tem mais patrimônio. Mas o que é coisa, né? engraçado é que, às vezes, eu percebo que, às vezes, o processo é um mau negócio. Né? Eu acho que o diálogo, às vezes, podia prevalecer um pouco mais. Eu vejo algumas coisas de mediações, eu acho interessante isso tudo, porque a hora que você começa a chega num nível que você não tem nem o que pegar da pessoa. Né? Então você vai executar alguém para não receber, porque não vai receber. Porque a justiça pode obrigar até a página 9, mas se você não tem, você vai tirar da onde? Se não tem como pagar, não paga. Não No paga. Brasil é assim. No Brasil não é assim. tem, não Porque tem como pagar, não os dois paga. lados da lei, é muito engraçado isso. Vai um estresse danado até a pessoa falar, não pago. Não tenho que pagar, não vou pagar. E o cara, você vai ver, o cara não tem nada no nome dele, não tem nada lá. Cadeia. E aí Xadrez. você não vai preso, né? Você Não você vai pega preso. num outro sistema judiciário, você paga de alguma maneira, você paga. No Brasil, não. Isso dá muita margem para o sem vergonha, na minha opinião. Sabe? Dá pouca chance para quem... É muito pouca chance para o bom pagador e muita margem para o safado. Né? Porque se você for ver, é o que acontece na prática. Né? Não deveria. Porque o cara que está mal intencionado, ele está preparado para o oficial de justiça, ele está preparado para tudo. Você pode esfolar ele vai dar risada, não vou pagar. Aliás, conheço muita gente milionária que já cansou de receber oficial de justiça, tem bilhões de processos, está nem aí. Se ele Quem não se tem preocupa é aquele patrimônio, cara que não tem nada, né? Agora Aquele que está desesperado. Você, quando você vai fazer a visita, você tem que, lógico, emitir um relatório e tal, né? sim, a gente Tá. faz, né, a gente faz as certidões. Uhum. Cada ato que a gente toma, a gente faz uma certidão, no final Você tem que explica justificar tudo. o porquê que a pessoa Exatamente. Fui até o endereço, a pessoa estava, a pessoa não estava, a pessoa mudou, fiquei sabendo que mudou para tal lugar, né? A gente Mas aí faz ela esse relatório. justifica quais são os motivos que levou a tal fase assim complicada, assim, de chegar a uma execução? Não. Não tem um envolvimento pessoal, Não, né? Não, tá. a gente escuta muita história, né? Tá. Às vezes histórias tristes, às vezes Uhum. né? Uma vez eu fui fazer uma citação, cheguei e falei, eu estou procurando fulano. A mulher falou, se você souber onde está esse safado, você me conta. Porque era uma questão trabalhista, mas ele estava devendo pensão para ela. Então, a gente escuta algumas histórias, mas não... Que tá aí uma outra coisa, de pensão, tem uma outra legislação bem complicada. Agora está um pouco melhor para o pai, mas o pai que queria ser pai sofria nessa época. E outra coisa, você costuma fazer algum tipo de investigação, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa, não é um condomínio, é uma casa. Você pergunta para vizinho, para outro vizinho, você faz uma... Ou não, normalmente não, nessa pesquisa não... É uma prática, porque assim, quanto mais a gente levar de informação para o processo, é melhor, inclusive, para a gente. Porque se eu chego lá e falo, olha, no número 10 a pessoa não mora. Aí alguém fala, não, mas não é 10, é 12. Aí eu vou ter que voltar lá. Então é mais fácil. Não mora aqui. Eu vou no vizinho, já morou? Sabe onde está? O que aconteceu? Tal. A minha busca certidão fica informações, mais completa. Tá. E aí eu resolvo mais rapidamente o processo. Porque a intenção é essa. A intenção é resolver. Então, Tá certo, Ok. então eu acho que... Qual é o recadinho que você deixa, então, para os síndicos? Não corram de mim, Não fuja. não fujam de mim. a intenção é sempre resolver. Né? Tratar bem o oficial. Ele não é o inimigo de jeito nenhum. Aliás, eu falei com uma colega oficial, né, de outra área de São Caetano, fala para o pessoal não deixar a gente na chuva. Quando tem um cobertinho, deixa a gente entrar, entendeu? Serve um bolo, um chazinho. Não precisa de bolo nem Não, de chá, é só não deixar no tempo. E de preferência sem o cachorro. E dar informação, buscar informação junto, entendeu? Mora, não mora, tá aí, não tá. Que hora que ele pode ser encontrado? Porque isso ajuda muito. Olha, não, esse horário você nunca vai encontrar, porque ele trabalha, sei lá. A gente vai às 14h, a pessoa entra a trabalhar meio-dia. Vem de manhã, ele está aqui. Facilita, né? Não é errado e vai ajudar todo mundo.
Muito Então tá bem. bom. Eu acho que foi um assunto bem assim, diferente, né, do que a gente costuma, né? Uma coisa terrível, Você né? está vendo que, Mas gente, tudo ela é bem. bonita, né? Simpática. Gente. Ninguém vai, né? Não vai causar nada de horror, mas tá aí. É um assunto bem legal no programa de hoje, mas o programa não termina aqui não. Nós temos agora o nosso último quadro, que estamos trazendo aí dois convidados especiais, também parceiros da UpTV. E quero já deixar o convite aí para você manter mais um pouquinho aí. Temos mais um bloco aí super especial para todos vocês. Muito obrigada, Marília Moura. Eu queria só deixar também o recado que ela estará em evento. Vocês estão com um evento aí, né? Para a gente poder mostrar, que é um evento que vai acontecer no dia 17 de março, é isso? Isso, Pode falar. sexta-feira. Aham. Isso. Olha lá o evento É. do Condor Center, Honda né? Center, isso. E a Marília Moura vai ser a palestrante, falando exatamente sobre esse assunto, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? Dia 17 de março, aí, conforme o banner, pode colocar para a gente de novo aí, às 8 horas da manhã. É cedo, mas é bom, gente, porque aí dá para aproveitar bem, né? Na rua Dom Miguel, 390, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, Grupo Condor Center, que está realizando esse evento, e Marília é super convidada aí para desenvolver essa palestra para todos vocês síndicos, né? E interessados também, não é verdade? Isso. Então, convite feito. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. E esperamos que a partir daí você seja muito mais bem recebido e que resolva, né, todas essas situações que não é fácil. Um beijo enorme para você, Marília, e fiquem aí. Já já a gente volta. Eu que agradeço. O Grupo Hebron é constituído por profissionais altamente qualificados, atendendo assim ao máximo às necessidades de cada cliente e lhes proporcionando pleno conforto, bem-estar e segurança. Seus valores foram alcançados pautados em rigorosos padrões, buscando sempre as melhores soluções aliadas à mais moderna tecnologia. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, sistema pay-per-use, supervisão, treinamentos. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Nossa visão é ser a melhor empresa do mercado em nosso segmento. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron.
PPA, que é a fabricação dos automatizadores, onde a Fonax ela é revendedora. Então, vamos dar boa noite aos dois Luiz Pereira e Luiz Gomes. Muito boa noite. Boa noite a todos, né, aos ouvintes. Sou da Fonax, né, como ela explanou, e nós estamos aí para atender os clientes e trabalhando com a linha de automação de portões. Não, você salvar a gente, né? Que esse é um período muito complicado, né, porque é um período de chuva, de raio, e o Brasil, um país tropical, é o país que mais sofre descarga elétrica no mundo, é o Brasil. Pois é, e é uma delícia, gente, porque aí você de trabalhar, e aí aquela coisa bem que tá cansado, você pega o teu controle remoto e você vai ligar o portão e não funciona o portão, né? Aí fica aquela coisa no seu condomínio, o porteiro ele liga no manual, aquela correria, que você é casa, é residência, é pior ainda, né? No caso da Liliana, que é uma residência, não tem jeito, tem que deixar o carro para fora e coisas desse para fora e fica aquela coisa de madrugada. Aliás, hoje eu fiquei sabendo de coisa em breve você pode ser aposentado. Sério? Né? Porque agora você pode ligar. Olha. Que é informática junto com a automação, que é muito legal, né? Porque aquele aparelho, sabe aquele controle remoto, aquele que está sempre sem pilha, aquele que está sempre com a bateria que acabou, ou então está colado aqui com aquela fita isolante. Pois é, a PPA está aqui, que é o outro Luiz. Vai Isso dar uma mesmo, boa Luiz. noite. Boa noite, Luiz. Boa noite para vocês. Ele que traz equipamento de ponta para a gente, e a PPA aí né? é uma empresa de ponta nesse segmento. Né? Sim. Boa noite a todos, boa noite. A PPA é uma empresa pura nacional. Inclusive, a gente tem praticamente a honra de dizer que não existe nenhum estrangeiro trabalhando no nosso parque. Tá? A gente são 256 distribuidoras, né? Eu sou responsável pela região do ABC. Né? Aqui só nessa unidade nós temos 820 empresas cadastradas. Né? São empresas que compram o produto direto da fábrica. E a gente está aqui para dar suporte técnico, tudo isso. E a gente está na América Latina toda. Né? América Latina, cada país tem o seu distribuidor, representando a marca da PPA. México e Miami, agora entramos em Miami, Estados Unidos. Conseguimos entrar lá para competir com os americanos. Né? Pô, cuidado, hein? Cuidado que agora esse novo presidente aí parece que não gosta muito da gente, hein? Mas nós não somos mexicanos. Não vai ter muro, mas não você tem sabe muro para nós. eles não gostam muito de estrangeiros, né? Principalmente que eles acham que todo mundo vai tirar os empregos. Os latinos, né? É um absurdo, mas tudo bem. E a PPA, ela não tem concorrência interna aqui no Não, país? tem. São praticamente hoje no mercado aqui, você pode considerar a PPA e mais duas marcas, né? Mas a PPA hoje, a gente pode falar que a gente praticamente tem 70% do mercado, justamente por causa das máquinas rápidas, né? Isso é uma tecnologia nossa, foi desenvolvido pela PPA, e é para abertura rápida do portão e fechar, né? Isso aí está patenteado pela PPA, né? Então, Eu como arquiteto, né? Desde que me conheço como arquiteto, uso os equipamentos da PPA. Eu estou aí há 30 e alguns aninhos aí como arquiteto, já faz um pouco de tempo, e vocês acabaram virando sinônimo, né? De referência de automação. Hoje, o que acontece muito no mercado, que é o cliente sai da casa dele querendo fazer um portão ou querendo fazer uma automatização, ele procura o Luiz lá na Fonax e fala assim, eu quero um portão automático da PPA. Né? A PPA ela não faz o portão em si, né? A gente fornece o equipamento. Quem vai fazer o portão é o Luiz, que vai até a distribuidora, comprar o equipamento direto da fábrica, onde o cliente vai ter uma hipersegurança, que ele tem a procedência do equipamento, Suporte, né? e isso, suporte, e o Luiz vai aplicar o equipamento no portão, vai dar garantia, isso aí tudo a partir de equipamento, e o serviço dele tudo garantia, né? E Luiz? Uma dupla que deu certo. Luiz, aí, né? Sim. Com a PPA você não passa vergonha, né? Não, a PPA já há 25 anos que a gente mantém essa parceria, Que bacana. e a gente é uma parceria aí de longa data e que por enquanto vem dando certo. O trabalho do Luiz a gente conhece, né? Vocês atendem mais hoje mais residência ou mais condomínios? Olha, comerciais? hoje
essa equivalência, existe essa equivalência tanto de condomínio quanto de residência. Há um tempo atrás era muito condomínio, pouca residência. Sim. Então nós instalávamos mais máquinas em condomínios. Hoje, residência não fica mais sem o seu automatizador. E a Fonax vai lá, ou atende o arquiteto, ou atende o próprio condomínio, aí vai dimensionar aquilo corretamente, né? Porque nós estamos conversando agora há pouco a respeito de que uma porcentagem muito grande de quebra de equipamentos se deve à falta de manutenção, mas principalmente ao mau dimensionamento do equipamento, ou seja, portões extremamente pesados com maquinário para portões leves, ou vice-versa, enfim, o material que é utilizado, tudo isso, o tamanho do portão e até a física do negócio, né? Como automatizar para que force menos aquele equipamento, tá certo, Luiz? É verdade. O mais importante de você ter um automatizador por um período longo, né, uma duração longa, é você dimensionar bem a máquina que você vai utilizar, né? É muito comum, às vezes, você ter um portão aí de 5 metros de comprimento, onde você oferece para o cliente, falar, olha, você tem que usar 2 máquinas. Ele, nossa, mas é muito caro, eu não vou usar. E aí coloca uma máquina, um outro profissional vai e coloca uma máquina. Então a durabilidade desse Depois produto... é uma máquina por mês, né? Exatamente. Aí sai o carro. Exatamente. Então é muito importante que o profissional oriente o cliente a razão de ele estar usando aquela máquina, a potência daquela máquina, adequada ao portão que ele está usando, para que ele concilie um bom funcionamento e não ficar do lado de fora na hora mais importante que ele está tentando entrar em casa, principalmente no dia de chuva. Não, e tem outro detalhe, né, gente? Outra coisa que você tem que é na frequência, né? Porque você tem aquele portão que abre uma vez de manhã, outra vez de noite, né? E você tem aquele portão de um condomínio que abre a cada 5 minutos, né? E isso é um dimensionamento diferenciado, né? Exatamente. Hoje a PPA ela possui equipamentos que já traz o nome condômino. São máquinas específicas para condomínio. Que tem que ter esse movimento, né? O número de aguentar, ciclos, né? exatamente. É um número de ciclos alto, né? Que você pode utilizar essa máquina, que obviamente não pode ser a mesma máquina que você usa numa residência. Olha só, eu nem imaginava isso. Não significa que não exista a manutenção. Tá? A manutenção periódica, principalmente num condomínio, ela deve ser feita. E a gente orienta todo o prédio, independente se a máquina quebrou ou não, né? Que a máquina da PPA é um pouco difícil quebrar. A cada 6 meses chamar a empresa que instalou o equipamento para fazer uma revisão. Entendeu? Então o cara vai lá, ele vai tirar a máquina, vai abrir, vai lubrificar de novo. Então você consegue ter uma durabilidade maior do equipamento. Entendeu? O que vai contar, por exemplo, a durabilidade, né, no caso? Que tipo de cuidados que, no caso, a residência tem que ter para que ela não venha sofrer danos durante um tempo bom? É o que o Luiz já falou. As revendas têm um treinamento muito especial e muito específico na fábrica, que eles são muito bem orientados e treinados a dimensionar o produto correto. Então a gente sempre diz o seguinte, eu por dia recebo 50, 60 e-mails de reclamação de consumidor final, falando assim, meu portão quebrou. Quando você vai na casa do cliente, que a gente vai fazer uma auditoria, principalmente em cima da revenda, ver se essa revenda instalou o equipamento correto, muitas vezes a gente chega lá e depara com o quê? O equipamento foi dimensionado errado. Então a gente tem até uma brincadeira que a gente fala com as revendas. Se você instalar a máquina certa no portão certo, você não vai ter problema. Entendeu? Colocar as devidas proteções, né, para não ter o famoso... assim, existe um mito que o pessoal diz no mercado que cai um raio na minha casa. O raio não cai. Entendeu? Que se cair um raio vai destruir sua casa. Normalmente, o que acontece muito chama-se surto transitório de energia elétrica. Uma descarga elétrica. Aumento de pico. Sim, e outra coisa importante, o disjuntor que tem lá na sua casa ou tem no condomínio, esse disjuntor, ele não te protege para sobrecarga, ok? Tem muito, até eletricista fala às vezes para o consumidor, vamos colocar um disjuntor para proteger de sobrecarga. Não. Tá? Existem disjuntores, sim, específicos, mas custam uma fortuna para fazer esse trabalho. Tá? Agora, a revenda, igual o caso do Luiz, da Fonax, a PPA tem dispositivo e é barato, tá? Para você colocar... De segurança. Chama-se protetor de rede. Tá? Aí o Luiz pode te explicar melhor nessa parte aí.
E tem uma coisa, né, gente? Você junta todo esse monte de raios que tem no Brasil, e nós somos assim, nós somos campeões mundiais em algumas coisas interessantes, inclusive raios. E também somos campeões mundiais em ter uma matriz energética horrorosa. A energia elétrica no Brasil, a matriz energética, a distribuição de energia é extremamente ultrapassada, obsoleta. Nós vivemos no limite. Sim. É um país que tem como, por lei, nós somos obrigados a aguentar aí 10% de variação ou mais de energia elétrica, tanto para mais quanto para menos, sendo que um equipamento de boa qualidade, como a PPA, como qualquer equipamento importado, aguenta 2, 3% dessa variação. Quer dizer, você é obrigado a fazer uma engenhoca enorme para poder ter o que era de seu direito, que é uma energia elétrica limpa, né? E vamos falar um pouco também, Luiz, como é que ficamos, aí eu não sei mais qual dos dois Luiz que vai falar, vou perguntar. O assunto... como é que a gente fica, por exemplo, nos upgrades? Por exemplo, eu tenho obras minhas aí de 30 anos colocando PPA, mas já chega uma hora que você tem que dar ou modernizar, ou você queima a placa de um equipamento que 15 anos atrás, que nem temos alguns assim, ali por uma região aqui do ABC, né, que a placa a gente canta aniversário para a placa, porque ela tá idosa, coitada. Mas como é que faz? Você não encontra mais a placa no mercado? Não, a placa, a PPA ela mantém no estoque, por lei, antigamente eram 10 anos, agora são 5. Mas a PPA hoje, se você for na distribuidora, qualquer assistência técnica, qualquer revenda for lá, a gente tem peças de 25 anos atrás do equipamento. Então, vamos supor, se você é uma pessoa sentimental, você ama o seu equipamento, é verdade. Né? Não, esse equipamento, nossa, tá comigo desde que eu nasci, eu nasci, já era do meu pai. Existe a placa, você pode substituir a placa. A única desvantagem sua é que se você pegar um equipamento de 10 anos atrás, ele não vai ter o rendimento, ele não vai te dar a comodidade que ele te dá hoje, que é a parte rápida, né? O Luiz hoje ele está fazendo um trabalho muito grande, aonde justamente conscientizar o cliente a fazer o famoso upgrade. Vamos trocar, vamos colocar um equipamento mais rápido, né? Ô Luiz, me responde que então você lida com a parte emocional do negócio, né? Exatamente. Você tem aquele apego, né? O apego que você tem que... Né? Desde criancinha eu abri esse portão com essa placa, com esse equipamento. Ele leva 5 horas para abrir atualmente. Mas né? falando da minha casa, gente. Isso é por quê? Você acha? Não. É um portão de ferro levinho, né? Leva 3 dias para abrir. Ela é assaltada 5 vezes antes de entrar na casa dela. Inclusive, a PPA tem um vídeo de divulgação que é assim, o cara levanta de manhã, ele vai na cabeceira, pega o controle e aperta. Ele vai, toma banho, toma café. Quando ele entra no carro, o portão acabou de abrir. Você entendeu? Não, existe um vídeo institucional que a gente faz isso e mostra para as revendas. Então não é uma piada, né? Entendeu? E a brincadeira vai por aí mesmo. Porque hoje o mercado, justamente pode segurança e modernidade, tempo, né? Hoje tempo é muito complicado. Hoje a máquina da PPA no portão basculante abre em 4 segundos. Né? Isso daí há 10 anos atrás você não imaginava um negócio desse, entendeu? E eles têm uma questão da segurança, né? A segurança é importante. A velocidade com que o portão abre e fecha, hoje em dia, que você não consegue, às vezes, nem com essa velocidade, se livrar de uma surpresa, né? Não só em casas, em residências, como em condomínios. É muito comum. Aliás, o grande vilão, né? Claro que hoje você tem algumas portas de contenção, né, que você coloca, são 2 portas, né, que trabalham juntos, mas os que não têm, o grande vilão de invasão dentro de condomínio é o portão automático. Exatamente, o portão hoje, a PPA, lançando essas máquinas aí de velocidade alta, com centrais inversoras, né, o que faz a porta abrir e fechar com rapidez, mas com partida e paradas suaves, né, preservando o portão, preservando o teu equipamento e você ter uma segurança muito grande aí com a sua... Já salvou muito consumidor final de assalto. Isso é verídico. A fábrica tem vários filmes lá, institucional, que a gente mostra para as revendas, pessoas que estavam chegando em casa, ele estava entrando com o carro, para um outro carro que vinha seguindo, desce 2 bandidos tentando entrar na casa e o portão foi tão rápido que o cara se assustou. Ele entrou no carro e foi embora.
Entendeu? Então, esses vídeos, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, vocês Legal. podem Vai ser um mostrar prazer. para o pessoal, vou mostrar entendeu? aqui pra... a Eu gente acho tem... interessante até vocês voltarem, até a gente falar um pouco mais dessa questão de segurança, né, em outros programas. Assim, que é Isso é um importante pra assunto, gente, assim, é um assunto, a parte de automatização hoje, igual, o automatizador hoje, ele virou o segundo eletrodoméstico de uma residência. Tá? O primeiro é a máquina de lavar para as mulheres, que elas não ficam sem, e para o marido é o portão automático. Entendeu? Porque ninguém quer descer na chuva, você não vai ligar 5 minutos antes para a mulher ir abrir o portão. É verdade. Né? E não, você tem aquela coisa, antigamente era engraçado, porque a velocidade era um problema, as paradas eram um problema, você passava com o carro e o portão baixava em cima do carro. Hoje tem sensores que não permitem que isso aconteça. Eu já tive eu já fui síndico e eu já tive boletim de ocorrência de portões amassando o carro bastante. Massa mesmo, né? E hoje em dia você só tem isso se você quiser, né? E tinha um problema que acontecia antigamente, não sei se não da PPA, tá? Não quero falar mal da empresa. Não, mentira. Mas por exemplo, controle remoto que abria portões, as pessoas iam testando até que abrisse aquela frequência, abria portão. Foi assalto mesmo, isso acontecia muito. Hoje você não vê mais acontecer. As máquinas da PPA, a gente tem uma tecnologia que chama Role Encoder. O que acontece? As máquinas elas já vêm programadas, toda vez que você aperta o controle remoto, ele manda um código, a máquina entende, ele manda um outro código para o controle dizendo, olha, agora você me mandou 1, 2, 3, 4. A próxima vez que você abrir é 4, 5, 6. Então, se alguém clonar o seu controle, né, o famoso chupa-cabra que o pessoal fala que tem no mercado por aí, quando você apertou o controle, ele vai clonar o código que você abriu o portão. Só que ele não consegue clonar o código que a máquina está te mandando. Envio, tá. Isso, você entendeu? Então é importante, principalmente nas máquinas JetFlex, que essa tecnologia já está aplicada, tá? E o mercado já conhece. O que vem a ser, especificamente, o que é a JetFlex? A máquina JetFlex é a máquina que vai abrir rápido o seu portão. Tá. Todas as máquinas JetFlex, seria a basculante, a máquina para portão deslizante, essa tecnologia chama JetFlex e ela já tem o controle Role Encoder, que você faz o quê? Ele praticamente ele não tem como se clonar, entendeu? E esse é um produto específico. Um IP. Isso. Não é um IP fixo, então antigamente era um IP fixo, como se fosse Isso. informático. Só que Hoje o cliente ele tem a oportunidade de fazer o quê? Ele inibir isso daí para ele usar os controles normais de mercado. dinâmico. Né? Você pode chegar a pegar, às vezes o Luiz vai instalar uma máquina, que isso é um problema que as revendas têm. Ele fala assim, olha, vamos instalar uma máquina rápida no seu portão, com essa tecnologia, só que o cidadão ele faz o quê? Ele tem 4, 5 controles na casa dele e ele não quer abrir mão disso. Você entendeu? Porque ele teria que ter os controles novos, ele não quer trocar. Entendi. Então a revenda é obrigada a fazer o quê? Abrir esse parâmetro na máquina para ela aceitar qualquer controle. Aí você fica vulnerável. Mas tem essa vulnerabilidade ainda hoje em dia de você clonar o... Sim. Com as máquinas da PPA hoje você não tem. Se o cliente quiser, entendeu? Só que às vezes o próprio consumidor induz a revenda por causa de uma economia, principalmente condomínio, entendeu? É porque nós já tivemos alguns sinistros desse tipo de problema. Por isso que eu comentei aqui. E qual que está sendo a aceitação? Que o pessoal está, Luiz, entendendo que é a segurança, com o portão, com a automação, tal, ainda está uma luta para fazer o que a gente... Ainda está um pouco difícil, né? Porque você, às vezes, num condomínio onde você vai passar um orçamento, onde o condomínio quer colocar um sistema mais moderno, é difícil isso que o Luiz passou. Às vezes você tem lá 40, 50 moradores, cada um tem o seu controle, que às vezes comprou há pouco tempo. E então ele coloca um sistema automatizador de ponta, porém ele não quer se desfazer daquele controle dele lá, que é o sistema ainda analógico, aquele que pode ser clonado. Então isso ainda é um empecilho ali para total segurança e o controle de acesso dos condomínios, né? Porque o ideal era você ter o sistema rolling code, vou trocar o automatizador e vou substituir todos os controles. Isso seria muito importante para a segurança do condomínio, né? Bom, Liliana, significa que a senhorita não vai mais ficar na rua. Não, Ainda mais tem um agora- vizinho agora, que além de ser um Nossa, vizinho, é uma boa empresa, né? maravilhoso, É uma empresa top de linha É, que vai você te vê? atender, né? Tá na hora de você trocar aquele Eles- portãozinho. Nesse- né? é isso
isso é De legal boa. falar que também são parceiros da Gonçalves Imóveis também, indicação da Gonçalves Imóveis, né? Então isso é muito importante porque é empresa que só traz como parceiros empresas renomadas. Então, assim, é muito importante também citar esse exemplo também. Então, quero que vocês deixem aí um recado, aí, as suas considerações finais, os contatos, para que todas as pessoas que precisarem nessa época, como eu precisei, tenha um chamado aí, emergência. Lembrando que no nosso site, na fanpage da UpTV, na fanpage do Steam Solution, você vai encontrar todos os nossos fornecedores, nossos amigos, aí nós estamos colocando à sua disposição um monte de coisa legal. E agora tem as lives ainda, né? Espero que as lives já sendo prontas aí para vocês, para trazer as novidades por aí, que serão várias. Isso mesmo. Pode falar então, Luiz, para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. Ok, estou à disposição aí dos clientes aí que pretendem mudar aí os seus automatizadores ou uma manutenção. Estamos aí à disposição e temos aqui a parceria com a PPA, que está sempre disposta aí a nos auxiliar e a auxiliar você que está aí na telinha olhando para a gente. Muito obrigada, viu, Luiz? Aqui eu estou colocando à disposição a fábrica, né? Quem tiver interesse, e o correto é normalmente, né, o síndico ligar para a distribuidora da região, né? E principalmente pedir referências, né, da revenda. Isso é muito importante, né? Que você não coloca ninguém dentro da sua casa lá sem referência, né? Sim. Então é muito importante a revenda, ela ter um aval da distribuidora, entendeu? Para fazer o serviço, né? Porque normalmente acontece o quê? O síndico chama uma boa empresa, o preço, né? Tudo tem um preço, ele acha caro, aí ele chama mais 2 terceiros, aí o orçamentinho mais barato ele faz. E vai pro milagre, né? Aí ele pode acabar até colocando uma máquina da PPA lá, só que a máquina não é a correta, por causa de preço, entendeu? Aí depois começa a gerar um monte de transtorno para todo mundo, inclusive para a indústria, né? Que aí o síndico depois ele fala que a máquina não está correspondendo. Acaba resvalando na qualidade de a vocês, revenda quando na verdade foge, foi um problema a revenda dimensionamento. foge, a gente tem que indicar um outro parceiro para ir lá e tentar resolver o problema, entendeu? Aliás, gente, Então, pensando que a revenda ela é tão importante em qualidade quanto a PPA. a marca, Quer sim. dizer, Sim. se a revenda, e nem sempre a PPA tem controle sobre todas as revendas. Com certeza. A PPA está lá para disponibilizar o melhor de equipamento para ser dimensionado naquilo que a revenda está dimensionando. Né? Se você, por isso que a gente sempre fala, né, Liana? Milagres não existem. Existem bons negócios. Isso que é importante é você trazer qualidade para a sua vida, para o seu condomínio, trazer a solução correta, principalmente, que eu tenho certeza que isso, no final da conta, que vai te trazer muita satisfação e muita economia para o teu condomínio. Isso. Muito obrigada, Luiz, Zé Luiz e Sim. Luiz. Espero que vocês voltem em outros programas, que a gente se torne parceiros aqui do programa também. Vocês estão super convidados para continuar conosco aqui em outras pautas, a gente montar juntos outras pautas que sejam relevantes também. E agradeço a você, né, teleinternauta, síndico que acompanha a nossa programação, todos os nossos programas. Nós estamos aqui em 2017 trazendo muitas novidades para vocês. Estamos aí agora, dia 17, acompanhando o evento da Marília, que esteve aqui. No dia 20 e 21 estaremos também no evento onde o Maurício esteve aqui também indicando. Quer dizer, podemos nos encontrar muitas vezes aí nos eventos, poder compartilhar, você trazer a nossa sugestões de pautas para nós também. Você que tem uma empresa, que passou por alguma situação complicada, quer trazer essa pauta para a gente, participe@uptv.com.br. É o canal aberto aí para vocês trazerem sugestões para todos nós. Desde já, agradeço aí mais uma vez a presença de todos os convidados que passaram na noite de hoje. Agradeço ao meu parceiro aqui, Mauro Andrieta. Muito obrigada, Mauro. Agradeço ao Flávio, que está aí nos bastidores, né, levando as nossas imagens. E agradeço a todos vocês. Ficamos aqui com mais um programa Sind Solution e até terça-feira que vem. Muito boa noite. Foi muito bom, viu? Deu certo.